Bom dia a todos. Nesta manhã um tanto friazinha. Só para avisar, então, o nosso pastor está em Itararé nesta manhã e o nosso presbítero Elton está visitando a igreja de Vila Nova Holanda, em Canaveiro. Conosco, então, nesta manhã está o pastor William, da igreja da San Martín. Nós temos uma igreja na Vila San Martín também, e ele está dirigindo a palavra desta manhã. Queremos também fazer o último alerta sobre o encontro nas igrejas em Castelândia, sábado que vem. Aquele que não se inscreveu hoje com a Karen, que já está com todo o esquema pronto, aquele que não fez, pode aproveitar que ela vai fazer hoje ainda e vai mandar hoje ainda, e daí encerra. Tá? Aproveitem a presença do pastor Arian, que eu já escutei algumas mensagens dele, muito edificante, muito boa, e ele também estará fazendo a palestra agora sábado. Também queremos comunicar que já faz muito tempo que estamos insistindo, junto com o sínodo, igreja mãe, de tudo que forma, para recebermos uma ajudazinha para a nossa construção. Tá? Ontem eu recebi um aviso que realmente o DM está com uma sobradinha e vai dar uma contribuição para a nossa construção, no valor de R$20.000. E talvez venha mais uma coisa depois. Tá? Então temos essa ajuda também ainda para a nossa construção. E olha, se tudo correr bem até o final do ano, talvez já podemos ocupá-la. Tá? Então nós desejamos um culto muito abençoado a todos. Deus abençoe. Alegria de estar servindo a Deus nesta manhã, junto a vocês. Este domingo, 30 de julho de 2023, é um privilégio para nós começarmos uma nova semana na casa do nosso Deus. E onde é a casa do nosso Deus, nós estamos em casa. E por isso, então, quero convidá-los neste momento a, em pé, orarmos ao nosso Deus, em silêncio, diante das pessoas, mas o coração e a mente abertos diante de Deus. Peçamos em favor de nossas vidas, para que sejamos agradáveis a Deus no culto que vamos prestar a Ele neste momento. Oremos ao Senhor. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com todos vocês na comunhão do Espírito Santo de Deus. Amém. Com essas palavras eu saúdo a amada Igreja do Senhor Jesus aqui reunida e convido a todos a exaltarmos ao Senhor o nosso Deus, exultantes, adorando o seu nome. O hino 219, cantemos para a glória do nosso Deus. Oh
nos reservares um dia especial para, como família da fé, nos reunirmos para servirmos ao Senhor, com a expressão de gratidão, de adoração ao Teu nome, Senhor. Conforme a palavra que cantamos agora, exultantes, alegres, cantamos a Tua glória, o Teu poder, o Teu amor, o Teu cuidado sobre todo o universo, Senhor, sobre os rios e mares, sobre as florestas, as cidades, os campos, os animais e os seres humanos, nós, e dentre todos os seres humanos, aqueles, ó Deus, que são os Teus filhos, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos Te agradecer por esta ocasião, Senhor, louvando o Teu nome, exaltando-Te, porque podemos conhecer-Te, não somente pela Tua criação, pela natureza que nos fala de Ti, mas pela obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos alcançou. Quando ainda não éramos povo, fomos feitos povo de Deus para a honra e glória do Teu nome. E por isso que estamos aqui nesta manhã, para Te cultuar, Senhor Deus, de todo o nosso coração. E em nome de Jesus que oramos. Amém. Podeis se sentar. Vamos fazer a leitura bíblica do texto de Êxodo, capítulo 20, dos versos 8 a 11. Êxodo 20, versos 8 a 11. A palavra em questão é a apresentação do quarto mandamento. O quarto mandamento, ele nos fala a respeito do dever especial que temos para com Deus. Eterno dever que continua em nosso tempo. E em obediência a esta palavra, nós nos reunimos no dia de descanso, o sábado do Senhor. O primeiro dia da semana, quando Cristo Jesus concluiu a sua obra salvadora na cruz do Calvário. E tendo dito está consumado, ele triunfou sobre o pecado e cumpriu a obra de redenção. E por isso, então, no primeiro dia de semana, nos reunimos em atendimento, em obediência a esta ordem do Senhor, a esta palavra de Deus, a este mandamento da lei de Deus. Nós vamos proclamá-lo neste momento. E eu convido a igreja, então, a receber esta palavra quando diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor o abençoou o dia de sábado e o santificou. Palavra do Senhor para a nossa edificação e obediência enquanto caminhamos como povo de Deus. Convido a todos para que cantemos ao nosso Deus o hino de número 206. Oh,
da melhor forma. O hino que cantamos é bonito, na melodia e na letra. Nos fala do Deus que tem um bom gosto maravilhoso, porque é perfeito. E toda a sua criação, por onde olhamos, observamos o cuidado de Deus. O destino nos convida, portanto, a esta observação, mas não somente a olharmos, mas a termos uma atitude, uma resposta, uma disposição de vida, que ao final, na última estrofe, se apresenta de uma forma que nos chama a atenção. E tu, pecador, pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador? Ao observar toda a criação de Deus, o que fazemos? Achamos momento em que também, através da expressão da nossa vida, adoremos ao nosso Deus, onde estamos? Não somente aqui no templo, mas no decorrer da semana? Este momento de oração é um momento de reflexão também a respeito do que temos feito diante de um Deus tão grandioso e maravilhoso como este, que tudo criou perfeito e nos deu de uma forma tão especial a dádiva de Cristo Jesus, o nosso Senhor, como nosso Salvador também. Oremos, portanto, neste momento em silêncio, colocando diante de Deus nosso coração e nossa mente, numa disposição de arrependimento e de compromisso, de mudança de vida, que é o que Deus quer ver em nossos corações. Quero convidar a igreja à leitura da Palavra de Deus. O texto está em 1 Crônicas, capítulo 21, dos versos 18 a 30. 1 Crônicas, capítulo 21, dos versos 18 a 30. Assim diz a palavra do Senhor. 1 Crônicas 21, versos 18 a 30. Então o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo, e virando-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna ouviu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, rosto em terra. E Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra do Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera o teu,
que o meu rei e senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. E o Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar de holocaustos estavam em Gibeon, mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Palavra de Deus para a nossa edificação. Eu convido a igreja a, sentados como estáis, cantarmos ao Senhor o hino 128, Enquanto, ó Salvador, teu livro lê. Esperemos nesse momento a saída das crianças. Eu creio que as duas têm uma palavra a trazer nesse momento. Cadê as crianças? Pode vir aqui, bem rapidinho. Isso. Crianças animadas. Não tem nenhuma lá que quer vir para cá também? Pode vir. Isso. Nós vamos continuar estudando a vida de Cristo. Tá? Já aprendemos muitas lições. E nós vamos ver hoje uma das lições que até tem alguma coisa a ver com os pais também. Um ensinamento, talvez, né, para eles também. Quando eu era criança, eu ouvia muita coisa sobre essa questão aí. E a gente ficava todo com medo. Quem aqui já não sentiu medo? Quem não sentiu medo? Todo mundo sentiu medo. Todo instante nós estamos com medo. Medo. E a nossa lição hoje vai falar alguma coisa sobre isso. Mas quando eu era criança, eu tinha muito medo. Eu tinha uma história que contava. E a minha mãe às vezes até falava, sabe? Hoje eu vejo que é uma grande bobagem, né? Mas falava, se você não se comportar, cuidado, que o homem que tem um saco bem grande vem te pegar. Tem gente aqui que é bem isso que você ouviu em casa, né? A mãe dizia, olha, se você sair na rua, o homem lá com aquele saco grande vai te pegar. E a gente ficava apavorado com aquele homem. E quando se de repente via um homem que estava carregando às vezes uma coisa nas costas, você já ficava com os olhos desse tamanho, porque achava que já iam me colocar dentro do saco, né? E assim, ficava com medo.
E quantas coisas. Ou se não, às vezes vinha assim, as histórias da mamãe também, pra gente, né? Falando sobre ter medo, né? Você tem que cuidar, mais isso, mais aquilo. E assim ia sobre o medo. Cuidado que a polícia vai te pegar. Quem já não viu isso? Os adultos hoje, né? Cuidado que a polícia vai te pegar. E assim foi criando aquele medo. Hoje, medo da polícia, medo de um homem que passa por aí com alguma coisa que pode te pegar, e assim por diante. Cuidado com tudo isso. E a gente fica apavorado e assustado. E aí tem o pior de tudo isso sobre os medos. Medo. O medo, quando a mamãe muitas vezes diz, ou o papai, às vezes até fala assim: se você não brincar com o teu irmãozinho, ou com a tua irmãzinha, você não vai para o céu. Quem já viu isso? Olha isso. Se você brigar, você não vai para o céu. Se você não tirar nota boa, você não vai para o céu. E a criança fica toda com medo, toda assustada, com uma grande mentira. Não é? Não tem nada a ver. Nós vamos estudar hoje sobre os amigos de Jesus, que também sentiram medo. Você também, talvez. Muitas vezes as crianças estão assistindo televisão ou no celular, assistindo coisa que não pode, e aí fica assustado, fica com medo das coisas, né? E aí começa até a ter pesadelo à noite, não dorme sozinho, tem que dormir com a mãe, tem que dormir com a luz acesa no quarto. Por que tudo isso? Sabe aquela historinha que se você coloca sementinha de alface lá no terreno, o que vai produzir ali? Se você jogar a semente de alface, o que vai nascer ali? Alface! Mas se você colocar no seu coração coisas ruins, você vai ter pesadelo, você vai ter sonho, você vai ficar assustado, você vai ficar com medo, porque você está pondo o que no seu coração? Só coisas que não agradam a Deus. A palavra de Deus diz que a gente tem que guardar no coração o quê? Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, o que é que vocês estão guardando no coração, crianças? Que vocês estão assustados, que vocês estão com medo. E os pais também, cuidado com essas coisas, né? E vamos para a nossa classe e vamos ver alguma coisa, o que os discípulos vão passar. Tem um cântico, a gente nunca cantou, mas acho que os adultos conhecem. Com Cristo no barco, tudo vai. Quem conhece esse cântico? Tem ajudantes então. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Domingo que vem nós vamos continuar ainda, tá? A criançada já foi. Queridos irmãos, no início da minha fala, eu expressei a alegria de estar aqui nesta manhã, mas deixei de falar um pouco mais a respeito de onde eu venho. Eu sou pastor da Igreja Evangélica Reformada no bairro de São Martim e tenho o privilégio de servir a Deus naquele recanto que, quando chegamos ali, eu conversava com minha esposa, eu dizia para ela, aqui parece que os confins da terra, né? Porque olhava assim, do outro lado da rua de terra só tinha campo, né? E umas léguas pulando para cá e para lá. Mas eis que agora a coisa já começa a mudar. Você olha para o outro lado da rua e há um monte de tratores e caminhões puxando terra para cá e para lá. E dois novos bairros estão surgindo naquela região, dobrando o número de pessoas naquele canto da cidade de Ponta Grossa. Eu sei que não é privilégio somente lá daquele canto, que em todo o entorno de Ponta Grossa as coisas estão indo assim.
mas lá também. E nós temos a alegria de servir a Deus naquele contexto, e hoje, estando aqui com vocês, estamos também muito contentes, porque estamos entre irmãos. Meus queridos, voltando à palavra lida, em 1 Crônicas, capítulo 21, dos versos 18 a 30, nós estamos tratando do tema do culto a Deus, no contexto da igreja em São Martinho. E achei pertinente também trazer esse tema, sobre o qual já pregamos naquela igreja, para compartilhar com os irmãos aqui na igreja da Vila Vidal. Porque o culto a Deus, de fato, é o elemento fundamental na vida dos servos de Deus. Os anjos de Deus, aqueles que não caíram da graça, aqueles que não se rebelaram contra o Senhor, glorificam a Deus eternamente. Mesmo quando vem à terra, vem em missão de glórias a Deus, como aconteceu sobre as campinas de Belém no dia de Natal, no primeiro Natal. Os anjos louvavam, cultuavam a Deus. O ser humano foi criado também para este ato especial, glorificar a Deus. Como diz a pergunta primeira do breve catecismo de Westminster: qual é o fim principal do homem? E a resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Portanto, essa relação de culto, de adoração a Deus, é algo inerente aos anjos e ao ser humano de um modo especial. E é por isso então que o inimigo de nossas almas procura de todas as formas desviar a disposição do servo de Deus em cultuar ao seu Senhor. E entre as tentações que passou o nosso Senhor Jesus, conforme descrito em Mateus capítulo 4, está esta, de que o inimigo se coloca diante do Senhor dizendo, mostrando os reinos do mundo e as suas glórias, disse: eis que eu darei a você todas estas coisas, se prostrado me adorares. E o Senhor Jesus então respondeu: somente ao Senhor teu Deus darás culto. Meus amados, viver como povo de Deus nesse tempo é viver o desafio de cultuarmos a Deus. O culto a Deus tem sido desprezado, tem sido alterado de uma forma que muitas vezes causa escândalo para aqueles que, de fora do contexto de uma igreja ou de um mundo cristão, dizem: mas se eu fosse cristão, eu faria com mais cuidado. Se eu fosse de fato, não sou, mas se eu fosse de fato um crente, eu seria um crente de verdade. E é por isso então que vemos muitas vezes os cultos ou esvaziados ou transtornados em cultos a si mesmo. Como aconteceu num dos domingos, sobre os céus dessa cidade de Ponta Grossa, num culto muito frequentado, o pastor dizendo para a sua congregação: somos a melhor igreja que existe. Porque eu já passei pelo Brasil todo, já visitei a igreja A, igreja B, igreja C, e vocês aqui podem saber, nós somos a melhor igreja. E o povo que estava sentado nos bancos reagiu como uma torcida, dando os seus gritos de alegria, dizendo: que bom que nós somos a melhor igreja, não tem igreja como a nossa igreja. O culto muitas vezes acaba sendo então desvirtuado, no culto ao próprio homem, ao próprio ser humano. O culto acaba se tornando um elemento de apreciação ou de desapreço, uma peça de estética, em que você vai olhar e vai ver se gostou, se não gostou, se demorou, se não demorou, se foi bom, se não foi bom. E ao final, muitas vezes não nos perguntamos, afinal, para quem é o culto? Para quem é o culto? Esse é o título da mensagem desta manhã.
Para quem é o culto para que nós somos chamados todo domingo, ou toda a nossa vida. Davi, o servo de Deus, é o homem que, segundo a própria palavra, tinha o coração conforme o coração de Deus. Muitos dos salmos que nós lemos, e especialmente aqueles que apreciamos, foram compostos por Davi, um homem que tinha um coração de adorador. Mas aconteceu uma situação em sua vida em que ele, depois de ter vencido muitas batalhas e ter crescido muito, e já não ser mais aquele humilde pastorzinho das beiradas de Belém, ele olha para si mesmo, olha para o seu entorno e vê, ele precisa fazer a contagem do quanto ele tem. E ele ordena ao seu general Joabe para que saia pela terra de Israel fazendo a contagem, um censo com C. O censo da contagem, que vai contando então quantos soldados existem, tanto nas tribos do norte como nas tribos do sul. E Joabe, que é general, que é submisso ao rei, que é subordinado ao rei, diz ao rei, veja bem a coragem dele: Rei Davi, para que isso? Para que isso a essas horas? O Senhor vai multiplicar por 100 os seus filhos, conforme diz o texto correlato de 2 Samuel 24. Não se preocupe com quantidade. Para que isso agora? Mas o rei Davi diz: não, eu sou o rei. E a palavra do rei é lei. Então vá. E Joabe foi. Foi desde o norte, em Dan, até o sul, Berseba. Ele veio junto com seus ajudantes, contando quantos soldados havia disponíveis. Ele levou 9 meses e 20 dias para cumprir esta tarefa. É muito ou pouco? É o tempo que dura a nossa gestação, mais ou menos. Alguns vêm um pouco antes, com 7 meses, outros vêm um pouco depois, com 10 meses, aqueles assim bem tranquilões, se diz assim, esse nasceu de 10 meses, né? É bem tranquilo, mas normalmente é 9 meses, e é um tempo, especialmente para quem está gestando, a mamãe, né, que está ali cuidando da criancinha que está se desenvolvendo. Joabe levou 9 meses e 20 dias. Era tempo para Davi parar e pensar: o que eu estou fazendo? 9 meses e 20 dias, e a conta final foi 800.000 soldados nas tribos do norte e 500.000 soldados em Judá. Ao todo, um exército apreciável de 1.300.000 homens, não pouco. É tudo aquilo que a Rússia gostaria de ter agora disponível, ou que a Ucrânia gostaria de ter agora disponível também em suas mãos para poder desenvolver bem a luta terrível que acontece agora. Foi feito o censo. E aí a palavra de Deus nos diz que o Senhor ficou desagradado com essa situação, ele não apreciou isto, é o que você vai ler até o verso 17 de 1 Crônicas. Deus não apreciou esse censo. Por que será? Se ele já havia sido feito em outros momentos. Contagens tinham sido feitas. Para você administrar as coisas, você muitas vezes precisa contar. A contagem faz parte da administração. E um rei precisa, para administrar bem, ter acesso aos números. Mas o grande problema de Davi nessa situação foi não que a questão da contagem, mas o que motivou esta contagem. O seu orgulho, a sua arrogância que começava a despontar em seu coração. A disposição de fazer o que ele fez sem ter cuidado para com a palavra de Deus. Quando o Senhor falou com Moisés, um tempo antes, ele disse ao seu servo algo que é digno de atenção, quando ele disse: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, o Senhor falando para Moisés, ele disse: cada um deles, dos filhos de Israel, dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Então, ao Senhor era preciosa a contagem dos filhos de Israel. Não era uma atividade feita assim sem algum cuidado espiritual.
Não sabemos exatamente do coração de Davi, mas sabemos que Deus sabe. E Deus viu que não era bom o que estava ali no coração daquele homem, e portanto Deus não aprovou aquilo que fizera o rei Davi. E então Davi percebeu que o Senhor não havia apreciado estas palavras, e ele reconheceu: eu pequei gravemente com o que fiz. E realmente, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, continua ainda a regra, a lei. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Davi, ele teve consequência dos seus atos. O Deus de amor é o mesmo Deus de justiça. Você já ouviu falar disso, e é verdade. O Senhor chamou a Davi e disse a ele: olha, você fez errado, você sabe disso. Você tem 3 opções, e ele fala isso através do profeta Gade. Chama o seu servo e diz: vai lá e fala para o rei Davi. E Gade então vai com esta palavra do Senhor. O Senhor te deu 3 opções. Podia ser só uma, mas ele diz: são 3. Escolha o castigo. Um castigo é de 3 anos, outro é de 3 meses, o outro é de 3 dias. Só 3. Alguém podia dizer: mas pode ser um castigo de 3 minutos? Mas é aqui: 3 anos, 3 meses, 3 dias. Davi não olhou para a quantidade do tempo, mas ele olhou para o tipo de castigo que poderia acontecer. Fugir, ser perseguido durante 3 meses, ou então sofrer nas mãos do Senhor uma enfermidade, a praga. Davi pondera consigo mesmo e pensa: bom, sofrer na mão das pessoas é pesado demais, eu sei o que é isso. Eu prefiro sofrer na mão do Senhor, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor é justo. Ele vai pesar a mão, mas Ele é Pai que castiga, não para espancar, mas para corrigir. Mas o ser humano não. O ser humano, quando pega, é para derrubar. E Davi escolhe então a terceira opção, que é a praga sobre a terra de Israel. E aí então, num só tempo de poucas horas, 70.000 homens morreram. Homens. Não diz mulheres. 70.000 homens. A contagem de Joabe chegou a 1.300.000. Desses já podia tirar lá menos 70.000 que morreram de praga. Não diz qual praga foi, se foi gripe espanhola, se foi Covid, o que foi. O fato é que morreram 70.000 homens. E Davi então ficou muito angustiado com tudo isso. Vai então e fala ao Senhor: Senhor, fui eu que pequei, não foram eles são somente ovelhas. Fui eu que pequei, pesa a mão contra mim, não contra eles. O Senhor, quando ouve esta palavra, reconhece em Davi um homem que não somente viu que tinha feito errado, que teria que pagar a conta, mas vê nele um coração arrependido. Meus amados, o culto é justamente a expressão de um coração arrependido e entregue. Nesse momento, o profeta Gade vai até Davi e traz a ele esta palavra. O Senhor diz: vá e edifique um altar na ilha de Araúna. O Senhor viu que havia arrependimento e diz ao seu servo o que fazer. O culto é isso que o Senhor requer de cada um de nós. Essa entrega diante da nossa situação de vida, reconhecer: precisamos de Deus, porque somos propriedade exclusiva dele. Êxodo 19:5, o Senhor falando ao povo de Israel: vocês são minha propriedade particular. Por isso, Davi precisa aprender. Ele precisa ir ao lugar de aprendizado, de reconhecer: eu sou rei, mas eu continuo sendo servo. Eu sou grande, mas eu sou pequeno ainda e preciso de Deus.
E ele então reconhece que de fato o culto é somente para Deus. Para quem é o culto? Somente para Deus. Ele não pode tomar o lugar de Deus pelo muito ou pelo pouco. E ele estava começando de pouco, mas estava começando na sua arrogância a passar por cima de Deus e da sua palavra. Quero chamar a atenção dos irmãos então, dando sequência a esta mensagem, para o aspecto principal, que o culto é somente para Deus, porque é uma expressão de arrependimento e de fé. Este lugar, a Eira de Araúna, é um lugar muito especial na história do povo de Deus. Fica próximo de Jerusalém. Essa eira pertencia a um homem chamado Araúna. Araúna não era judeu, ele era jebuseu. Ele foi poupado quando Davi conquistou Jerusalém dos jebuseus. Todos os demais foram mortos, mas a família de Araúna foi preservada. E ele então ganhava vida cultivando trigo e moendo o trigo, preparando então a semente para ser alimento, para ser usada no comércio. Naquele lugar, na eira. A eira era um círculo de mais ou menos 20 metros de diâmetro, onde o trigo era colocado e então os bois andavam em derredor, levando então troncos pesados que passavam por cima das sementes, e aquele movimento contínuo e constante fazia com que a palha se desprendesse do grão de trigo, e depois o processo era separar a palha do grão e ensacar o grão de trigo para ser usado pelas pessoas. Essa era a eira de Araúna. E ali nesse lugar, então, o Senhor diz para Davi: vá até lá e ofereça um sacrifício, faça um altar naquele lugar, a eira de Araúna. E é por isso, então, que quando lemos esse texto, vemos Davi chegando, mas antes dele chega o anjo. O anjo já tinha percorrido desde Dan até Berseba, desde o norte até o sul. É como se falássemos aqui no Brasil, desde o Oiapoque até o Chuí. O anjo estava descendo, ele estava chegando em Jerusalém, e o Senhor disse: pare, porque eu vou falar com Davi. E é onde nós estamos aqui. E o Senhor disse: Davi, vai lá e faz o altar. E Davi está chegando, e Araúna olha e vê, antes de Davi, vê o anjo da morte. Imaginem, Araúna e seus 4 filhos. O que diz a palavra de Deus? Que eles se esconderam porque eles ficaram com medo. Você não ficaria com medo? O Zuleiro falou há pouco das coisas que provocam medo em nós, mas na verdade são mentirinhas. Mas tem certas coisas que de fato a gente precisa ter cuidado. E ali estava o anjo da morte, e quando Araúna vê aquele anjo, a palavra de Deus diz que ele viu o anjo, ele teve medo. Não bastasse ver o anjo da morte, agora ele vê o próprio rei chegando no seu local de trabalho. O que você faria se visse algo assim? Um anjo já não é pouca coisa, mas ver o rei chegando perto de você, você diria: será que ele se arrependeu de não ter me matado também, junto com os demais jebuseus? Eu não sei o que passou pela cabeça de Araúna, mas eu sei o que ele fez. A palavra diz que ele se dobrou com o rosto em terra. Ele ficou com medo. E a palavra de Deus nos diz então que Davi disse a ele: olha, eu vim aqui, mas não vim para te matar, eu vim aqui para comprar seu terreno. Araúna talvez estivesse tão tomado de medo, de temor, que ele disse: nada disso, tudo que está aqui é teu, rei. O campo, os bois e os instrumentos para cegar o trigo, é tudo teu. E o rei disse: não, eu não vou pegar de você para oferecer para o Senhor algo que não me custe nada. Meus amados, o culto a Deus é o lugar do arrependimento e da fé. É o lugar de você se entregar diante de Deus e ver: eu preciso do Senhor. O culto é um lugar em que você se coloca não como observador, não como espectador, não como o julgador, mas como o servo, a serva de Deus, que olha para a sua vida e vê: eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor.
Eu posso ter sido grande, Davi, mas eu preciso de Deus. Ele reconhece, eu preciso do Senhor. Meus amados, o culto precisa ser visto como essa expressão de entrega ao nosso Deus, de arrependimento e de fé. A Eira de Araúna não é o lugar em que aconteceu apenas esse fato que nós lemos. Ali também, muito tempo antes, aconteceu um evento marcante na história do povo de Deus. Ali, o patriarca Abraão levou seu filho Isaque para ser sacrificado. O Monte Moriá é o lugar da fé. O culto é o lugar do reconhecimento de que Deus é Deus. É o lugar de se entregar diante dele, de saber: o Senhor proverá. O Senhor proverá perdão diante de tão grande miséria que eu tenho. O Senhor proverá livramento. O culto deve ser visto como esse momento de quebrantamento diante do Senhor. Não por acaso, na liturgia que temos, há um momento de oração de contrição. Sabe o que significa isso? Coração diante de Deus, aberto, entregue, reconhecido. Senhor, pequei contra ti somente. Meus amados, o culto é somente para Deus como expressão de arrependimento e fé. Mas ele também é o lugar, é o tempo da esperança. E Davi teve esperança quando, ouvindo a palavra do profeta Gade, foi até a Eira de Araúna. Há solução para o meu pecado. Há solução para essa praga. Há solução para essa vida. Sob a palavra de Davi, Joabe foi e fez o censo. Agora, sob a palavra de Deus, o rei vai e sacrifica ao Senhor. Não há expressão de esperança. O culto é o momento, é o lugar da esperança. Deus continua em seu trono. Ele é Deus. Ele é Senhor. Vale a pena ouvir a sua voz e cumprir a sua vontade. Deus é Deus. Ele é Senhor. O culto é este momento de reconhecermos que a esperança vem não da pessoa, do obreiro, do missionário, do pastor, mas do Deus a quem nós viemos buscar, honrar e servir. Uma grande falha que vemos hoje em muitas igrejas, pessoas indo buscar a sua esperança na revelação que alguém vai trazer para a sua vida. Você já viu isso? As pessoas não buscam mais esta revelação. Agora elas buscam muitas vezes outra revelação. Porque o Senhor me mandou dizer para você que amanhã você vista uma roupa dessa cor e vá até tal lugar, porque lá há uma bênção para você. Se você for sortudo de o pastor ou a pastora apontarem para você e te darem uma revelação, aí você pode dizer: agora valeu o culto. Esse culto foi para mim. Muitas vezes a gente deixa de esperar em Deus, em sua palavra, para esperarmos nas palavras das pessoas, na cantata que será apresentada, no hino que será entoado. Espere em Deus, meu amado. Espere em Deus, minha amada, naquilo que Ele nos fala. Ele tem uma palavra para cada um de nós. Quando vamos cultuar a Deus, há momento de falarmos com Ele. Há momento em que Ele fala conosco. Há momento em que, falando com Ele, Ele está falando com a gente também. Você já viu isso acontecer? Orando a Deus, falando com Deus, Ele de repente fala ao seu coração. Cantando um hino ao Senhor, de repente Ele fala ao seu coração também. Quando há esperança de que Deus é Deus presente, há diferença em nossa vida. Meus amados, eu quero chamar a sua atenção para um último ponto a respeito do culto, que é o lugar do arrependimento e fé, onde estava ali Abraão e Davi, servindo ao Senhor, o lugar de esperança, onde está ali Davi, apresentando-se para cumprir a palavra de Deus. O culto também é o lugar do amor.
É o lugar em que Davi se coloca como a expressão do amor de Deus, que deu a oportunidade a ele de retomar seu caminho. O culto é o lugar em que nós glorificamos a Deus pelo sacrifício do seu Filho Jesus. O culto é o lugar do sacrifício. O culto foi dado a nós como essa expressão de louvarmos a Deus pelo sacrifício único, insubstituível e que não pode ser repetido, o sacrifício de Jesus Cristo. O culto, ele não é o sacrifício de novo de Cristo Jesus, mas é a celebração daquele sacrifício único feito na cruz do Calvário, que nos permitiu sermos feitos filhos de Deus. O culto é a exaltação do sacrifício de Cristo Jesus, mas agora, conforme nós podemos entender da palavra de Deus, em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto, portanto, é uma expressão de sacrifício, não um sacrifício redentor, este Cristo fez, uma única e suficiente vez. Mas o culto é a expressão do amor que se sacrifica diante de Deus, é a apresentação da oferta diante de Deus. Você e eu nos apresentamos diante de Deus dizendo: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim, pelo que o Senhor faz por mim. Obrigado, Senhor, pela dádiva maravilhosa da salvação. O culto é esta expressão, portanto, de nos entregarmos em amor diante do Senhor. Você entende bem isso quando você participa de um encontro na casa dos seus queridos. É tão triste observar pessoas que vão por obrigação, mas é tão gratificante quando você vê pessoas que às vezes vêm de longe, vêm no frio, vêm na chuva, mas diz: mas eu estou aqui porque hoje é seu aniversário, né? Eu estou aqui porque, pai, eu não queria ficar longe do Senhor nesse dia. Você diz: olha, valeu a pena. Meus amados, o culto é esse momento em que, como família da fé, nos achegamos a Deus para dizer: pai, eu não podia ficar longe do Senhor. Esse é um momento tão especial junto com os meus irmãos. É um momento tão sério, tão importante, que eu não vou encontrar no Clube Verde, eu não vou encontrar lá no Lions, nem em outro lugar, mas somente na igreja do Senhor. Na ilha de Araúna, sacrifícios de amor. Sacrifício de Abraão, de Davi. A ilha de Araúna é o lugar onde fica o templo de Jerusalém, o templo de Salomão. A ilha de Araúna é o lugar próximo de onde Cristo foi levado à cruz, crucificado. A ilha de Araúna é, portanto, o lugar que mostra para nós que o culto a Deus é entrega ao Senhor, entrega de amor. Davi precisava aprender essa lição e ele aprendeu. Na ilha de Araúna. Meus amados, eu quero terminar essa reflexão com vocês lendo a pergunta 2 do Catecismo de Heidelberg. Sabe o que diz essa pergunta? Pode colar. Vale a pena. Com esta pergunta e a resposta, eu quero encerrar esta mensagem, quando assim se expressa. Página 709. O que você deve saber para viver e morrer piedosamente nesta consolação de que você pertence ao Senhor? 3 coisas. Lembrando aqui os 3 castigos, né, que foram dados para Davi, mas aqui não. Aqui são 3 bênçãos. Primeiramente, eu devo saber qual é o tamanho do meu pecado e da minha desgraça. Segundo, preciso saber que sou salvo de todos os meus pecados e da minha desgraça. E terceiro e por último, devo saber como agradecer a Deus por esta salvação. O culto é este momento de arrependimento, de reconhecimento do meu pecado. O culto é este momento do reconhecimento de que Cristo salva e Ele me salvou. O culto é este momento de reconhecer que eu sou grato a Deus e eu quero ser grato de segunda a segunda-feira, mas no dia do Senhor eu não quero esquecer do 4º mandamento, eu quero estar presente cultuando a Deus. O culto é eterno, ele não para.
e eu não quero deixar meu lugar vazio. Então, vamos reconhecer a bênção quando reconhecemos que o culto é para o Senhor. Santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus amados, o culto é para o Senhor e nós devemos fazê-lo com espírito de arrependimento e fé, de esperança e amor que se compromete em honrar ao Senhor. Quero convidá-los neste momento a cantarmos ao nosso Deus o hino de número 201. Seja louvado o Deus Supremo. Convido para que em pé entoemos este hino, glorificando ao nosso Deus. Deus amado, louvamos a Ti, porque Tu és Deus vivo, Deus presente, Deus eterno, Deus que se manifesta em Tua criação, Deus que se manifesta em nossa vida, como o Senhor fez na vida de Davi, o Teu servo. Obrigado, Senhor, porque também a nós tens designado a Tua palavra, que chega-nos, ó Deus, através das Escrituras Sagradas e pela obra do Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento. Nós queremos, ó Deus, Te agradecer por essa dádiva maravilhosa, de podermos reconhecer a nossa vida por inteiro diante do Senhor. Vemos, ó Deus, que somos pequenos, limitados, mas somos Teus. Somos rebanho do Teu pastoreio, ó Deus. Obrigado pela oportunidade que nos dás também de, durante o culto que prestamos a Ti, reconhecemos que Tu és Deus misericordioso, que nos corrige, mas também nos sara a ferida. Louvamos-Te pela Tua palavra que traz esperança ao nosso coração, Senhor. Obrigado porque no culto onde pedimos-Te, perdoa-nos, ó Deus, também neste mesmo culto podemos glorificar o Teu nome, pelas Tuas promessas que se cumprem sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela bênção maravilhosa da vida, quando podemos servir ao Senhor não somente com boas intenções, boas palavras, mas como tanto apreciamos para nós mesmos, podemos servir ao Senhor com expressões sólidas, perseverantes, de amor, de atitude amorosa para contigo e para com o nosso próximo. Oramos agora, Senhor, pedimos que o Senhor tenha cuidado de nós. Leva-nos, ó Deus, a entendermos esta palavra do Senhor e a praticá-la, para que glorifiquemos o Teu nome e tenhamos, ó Deus, vida abençoada sobre esta terra.
Em nome do Senhor Jesus oramos agora. Amém e amém. Podeis assentar. Teremos neste momento a consagração das ofertas. Chegamos ao final deste culto. Somos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, junto ao nosso Deus, pelo privilégio que tivemos desde as crianças até os adultos, de recebermos a palavra do Senhor. E agora, voltando para os nossos lares, fica bem cantarmos estas palavras do hino 233. Caminhando alegres nos caminhos seus. Que permaneçamos na presença do Senhor, nós que aqui viemos buscá-lo. Convido para que em pé cantemos então o hino 233 e pratiquemos estas palavras desde já e ao sairmos daqui durante toda a nossa caminhada. Oh,
Agradecemos-te pelas ofertas que foram consagradas para o serviço do Senhor. Agradecemos-te pela oportunidade que nos dás de vida e podemos, ó Deus, caminhar ao teu lado e de caminhar alegres a despeito das pedras do caminho, Senhor. Oramos e pedimos o cuidado do Senhor sobre o teu povo, que o Senhor proteja-os de todo mal. Guarda-os, ó Deus, fortalece. O Senhor conhece cada coração e cada necessidade que há. Pedimos-te, ó Deus, por graça e misericórdia, tão somente que o Senhor opere sobre suas vidas, sobre nossas vidas, trazendo-nos, ó Deus, a correção necessária, o conforto, o ânimo que precisamos ter tantas vezes, ó Deus, para perseverar no bem, para resistirmos ao mal. Protege, ó Deus, aqueles queridos que estão em viagem. Guarda, Senhor Deus, os nossos amados, para que possam voltar em segurança para o convívio nosso. Guarda, Senhor Deus, o pastor Aldovando, na viagem que está fazendo, no trabalho junto à IR em Tararé. Que seja, ó Deus, tudo bem sucedido e ele possa voltar em paz e em segurança para a sua casa, para o convívio desta igreja. Oramos, ó Deus, e pedimos agora que nos guardes ao final deste culto, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém e amém.